Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler juntos dos versículos 46 ao 49. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês hoje. Ter uma experiência com Cristo, caminhar com Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas, à medida em que caminhava com Ele, a gente vai descobrindo que mais do que a empolgação do início, você precisa de entendimento, você precisa de muito material claro para a sua caminhada, porque a decisão por Jesus, ela diz respeito não apenas aos próximos dias, mas ao resto da sua vida. E a Bíblia traz inúmeras advertências de que aquela caminhada que no início foi boa, ela pode, talvez ao longo do caminho, sofrer algum tipo de revés. Se nós não estivermos atentos, se nós não vigiarmos, se nós não entendemos o próprio funcionamento, da vida cristã, a gente pode colocar tudo a perder. E quando eu olho para trás, empolgado com toda a experiência que eu tive com Deus, com o poder do Espírito Santo, com o sobrenatural, uma coisa que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, são verdades que hoje, como pastor, a gente tenta ensinar um pouquinho mais, que dizem respeito a um posicionamento e a necessidade de firmeza em Deus. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso e fazer bom uso dos 15 minutos que me deram. Normalmente é só isso mesmo? Ou foi só para mim hoje? Estou brincando, vamos lá. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Praticamente o Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte com essa ilustração, com essa alegoria. Quando você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, você vai ver uma declaração semelhante no final do capítulo 7, que é justamente o final do Sermão do Monte. Jesus, depois de trazer tanto ensino, ele demonstra ao final uma única preocupação, que vocês não sejam apenas ouvintes, que vocês se tornem praticantes da palavra. Ouvir a palavra é um privilégio, porque sem ouvi-la, nosso coração não vai ser despertado, não haverá fé, não há capacidade de resposta. Mas ouvir e não praticar, ele não vai nos levar muito longe. Em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, nós temos agora uma outra narrativa do mesmo ensino. O texto bíblico diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Se você puder, repita comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Daqui a pouco vou dizer porque eu pedi que você repetisse. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas Jesus continua e diz no 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mateus já fazia uso do Ctrl+C, Ctrl+V na escrita naquela época. Ele repete a mesma coisa. Se você puder, fala comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A diferença da segunda em relação à primeira, a Bíblia diz e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Normalmente a gente usa isso com uma outra conotação, mas eu quero pegar a frase emprestada e tomar como tema da minha mensagem hoje: a casa caiu.
A Bíblia compara a vida cristã com o trabalho de uma edificação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala exatamente a respeito disso. Ele nos apresenta a vida cristã como uma construção que é feita em cima de um fundamento. No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. A palavra fundamento é alicerce, como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Né? Que fundamento é esse? A palavra de Deus é muito clara quando diz no verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nossa experiência de conversão, a entregarmos nossa vida a Jesus, permite que ele entre, não na condição de um prédio completo ou acabado. Permite que ele entre como a fundação, o alicerce daquilo que ainda será construído. Ou seja, a conversão é importantíssima, é imprescindível. Não existe vida cristã sem ela, mas ela não é tudo. E nós precisamos ter essa perspectiva. Ela é apenas o começo, né? É o fundamento. Agora, algo será construído, e a advertência do apóstolo Paulo é muito clara, e cada um veja como edifica sobre ele. Ninguém vai colocar em xeque a qualidade do alicerce. A pessoa de Jesus, a experiência com ele, a obra dele. Mas o que construímos sobre esse alicerce pode ser feito de forma diferente, quando comparamos a vida de um com a vida de outro. O apóstolo Paulo vai falar depois, não apenas sobre questões como excelência, ele vai falar, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ele também inclui aqui a ideia de madeira, feno ou palha, e diz, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de juízo. A ideia do fogo na Bíblia sempre está relacionada tanto com prova como com juízo. Ele diz, o fogo vai manifestar que tipo de construção nós fizemos. Então ele diz, ouro, prata e pedra preciosa, fala não só de algo excelente sendo construído para Deus, aí não há uma casinha, um casebre qualquer, nós estamos falando de uma mansão, né, de algo de muita excelência, mas também que resiste ao fogo. E diz, mas o que se cada um construiu foi madeira, feno ou palha, e aí nós estamos falando de um barraco mal feito, de algo que não é construído para durar, e que não resiste ao fogo, ele diz, haverá uma diferença na forma como cada um será tratado por Deus no dia do juízo, de acordo com aquilo que construiu. Então, eu e você precisamos ter ciência disso e desenvolver essa mentalidade de responsabilidade, né, de que a obra não está completa e nós somos responsáveis pela qualidade daquilo que será construído a partir da experiência com o Senhor Jesus. A pergunta que eu tenho me feito demais, esse ano vou completar em dezembro 32 anos de pastorado, né? E ao que dói o coração de qualquer pastor é ver pessoas que tiveram uma experiência inquestionável, genuína com Jesus, se perderem ao longo da caminhada. Hoje, de acordo com o último censo, nós estamos em algo entre 55 a 60 milhões de evangélicos na nação. Desde que éramos 30 milhões, né, há um tempo atrás, tem uma estatística que se mantém mais ou menos de pé. Para cada um crente firme que nós temos na igreja, nós temos em média um desviado. Ou seja, se nenhum dos nós tivesse perdido depois de uma decisão inicial, em vez de cerca de quase 60, hoje nós seríamos o dobro, quase 120 milhões, ou seja, mais de metade da população brasileira. O que me faz perguntar se o nosso maior desafio é o evangelismo ou a consolidação na fé daqueles que nós evangelizamos. E o que falta muitas vezes para as pessoas não é a experiência inicial, e nem nós questionamos se a experiência foi ou não foi genuína. Em Gálatas 3:3, Paulo diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem gente que simplesmente muda o processo que foi começado para um que não é efetivo, que não é duradouro, que na verdade está sabotando essa construção. Em Gálatas 5:8, ele diz, vocês corriam bem. Ele compara a vida cristã a corrida. Mas ele pergunta depois, como uma ideia clara de quem está aplicando o conceito de que eles arrefeceram, diminuíram o ritmo, perderam o pace da tal da corrida cristã. Ele diz, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quando olhamos para os ensinos de Jesus, repetidas vezes ele tocava nesse assunto. A
parábola do semeador é evidente, né? Uma sequer frutificou, mas outras 3 sementes deram fruto. O problema da segunda e da terceira é que a frutificação ela era algo inicial, mas não perdurou, não permaneceu. Somente uma daquelas 4 situações apresentadas por Jesus na parábola do semeador nos faz ter uma semente que frutifica, que dá fruto, um fruto que permanece, como diz a Escritura. Isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não é que nenhum pereça. A vontade de Deus não é que as pessoas comecem bem para terminar mal, mas existem advertências sendo feitas o tempo todo ao longo dos evangelhos, das epístolas, que muitas vezes nós ignoramos, né? Eu lembro que durante muito tempo demorei para começar a olhar para mim como um candidato potencial à queda. Eu disse, não, abracei Jesus, não tem chance de eu largar, e realmente nós podemos decidir isso, mas não por acreditar que não haja possibilidade, e sim porque dia a dia nós vamos decidir não dar espaço, nem possibilidade, né, para que isso aconteça. Então, eu quero que a gente olhe para esse ensino de Jesus e entenda o que faz uma casa permanecer em pé, o que faz essa casa perdurar, né? O que faz com que outras casas caiam, né? Por que uma dessas casas caiu? E, evidentemente, ao entender isso, a gente não quer que a nossa casa caia, que a nossa construção sobre o fundamento que é Jesus venha a desabar. Nós queremos que ela perdure, mas nós precisamos entender o que faz alguém ser bem-sucedido e o que faz alguém não ser, né? Para mim, muito mais importante do que ver uma pessoa ser usada por Deus no fluir dos dons, porque isso, a gente acredita, tem muita importância na edificação do corpo de Cristo, mas nós sabemos que não é tudo. O próprio Jesus diz, né, em Mateus 7, pouco antes desse ensino que nós lemos agora há pouco, o próprio Jesus diz que alguns vão estar diante dele no último dia e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E você não vai ver Jesus dizendo, mentira, vocês não fizeram nada disso. Você não vai ver ele dizendo, não foi no meu nome que vocês fizeram. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Em outras palavras, ele está dizendo, e daí que você foi usado? Se em algum momento você não permaneceu andando na verdade, se entregou à prática do pecado e comprometeu aquilo que eu comecei, não existe nada, absolutamente nada entre nós. Há outras pessoas que são excelentes pregadores e ensinadores, mas o que deveria ser para mim e para você a grande inspiração é olhar para aqueles que terminaram bem e ter essas pessoas como verdadeiros exemplos, né? A palavra de Deus ela também é muito clara a respeito disso. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. Você pode repetir isso comigo? Diga o fim da vida deles. O que vale, no final das contas, não é o começo e nem só o meio. É como cada um de nós termina. Então ele diz, atentando, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Porque uma fé exemplar quando alguém não apenas começou bem, mas quando alguém termina bem. É quando alguém se levanta como Paulo para dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, fui até o fim, diferente dos que naufragaram na fé pelo caminho, que ele então se tornará, de fato, um modelo a ser seguido. E eu não sei você, mas um dos meus maiores clamores a Deus, a oração, talvez que eu mais repito, Senhor, eu quero terminar bem. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu fico lembrando o tempo todo de palavras do Senhor Jesus, como que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Eu fico pensando sempre no dia em que eu vou cruzar aquela linha de chegada dessa corrida e ouvir da boca do Senhor Jesus a expressão, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia nos apresenta uma clara ideia de que você temos que corresponder ao que foi feito por nós. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho Jesus. Eu e você não temos o direito de pensar em viver a vida cristã de outra forma que não seja entregando a ele também o nosso melhor. Em 1998, alguns de vocês já tinham nascido, outros não, nós tivemos o lançamento de um filme que marcou a época, que celebrava o 50º do final da Segunda Guerra Mundial. Esse filme é um clássico e ele foi traduzido como O Resgate do Soldado Ryan, o nome dele. Basicamente a história, né, de 4 irmãos que estavam na guerra e 3 desses 4 irmãos morreram. Só um
permanecia vivo. E suscitou uma questão entre os oficiais se era justo notificar a família, no mesmo telegrama, era o meio de comunicação da época, né, que eles haviam perdido 3 dos 4 filhos sem poder dar a boa notícia de que o quarto estava a salvo e bem. Então, eles convocam e criam um pelotão com a missão de localizar, porque eles precisavam descobrir onde ele estava, e resgatar o soldado Ryan, para que só depois dele estar em segurança, a notícia fosse dada à família. E aquele pelotão começa a questionar e diz, mas é uma missão suicida, né? É justo que por causa de vários de nós morram. Um deles chega a ironizar, tomara que ele descubra a cura do câncer. Tipo, tem que valer a pena o sacrifício todo que está sendo feito. E ao longo da missão, até resgatá-lo, várias baixas estão acontecendo. E tem uma hora que o comandante do pelotão, eles estão debaixo de fogo cerrado, atrás de uma ponte, ele foi alvejado, está dando indícios de que não vai suportar, e ele pega o soldado Ryan, né, pelo braço, se não me engano, chega perto dele e fala uma frase, que quando eu estava assistindo o filme, esqueci do filme. Hoje a gíria de crente é dizer, foi para Nárnia, né? Na época nem Nárnia tinha ainda, né, na nossa conversa, na nossa terminologia, mas eu esqueci do filme, porque a frase dele foi assim, faça valer a pena. E aquela frase me transportou daquele lugar para frente do Monte Calvário. Porque a única coisa que eu conseguia pensar, o filme começa e termina com o soldado Ryan já velho, então todo mundo sabe que ele vai ser resgatado, né? Porque o filme começa e termina com a mesma cena. Ele aqui não é um cemitério, é um memorial aos que morreram a guerra, e ele está lendo alguns nomes. Ao longo do filme você entende que ele está lendo o nome de pessoas que morreram na missão de resgatá-lo, né? Ele já está idoso, rodeado do que parece ser os filhos e os netos, e emocionado, com lágrimas. O filme termina com ele dizendo, eu tentei viver da melhor forma possível. Eu lembro que, quando vem aquela frase, faça valer a pena, aquilo me bateu com força. Porque eu ficava pensando se um ímpio, como o que fez esse roteiro, consegue ter um senso de gratidão como esse, de que alguém pelo qual outros se sacrificaram, não podia viver uma vida qualquer, tinha que viver da melhor forma possível. A pergunta a ser feita é, eu e você, que entendemos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, nós não vamos dar nenhum tipo de resposta? Isaías profetizou a respeito de Jesus e que eu e você possamos ser o cumprimento da profecia. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, eu tomei a decisão há muito tempo atrás, eu quero influenciar o maior número possível de pessoas, eu quero fazer valer a pena, eu quero viver da melhor forma possível e eu quero terminar da melhor forma possível. Eu quero entender e praticar tudo o que é necessário para que a gente termine bem. E se você está interessado em saber como terminar bem, vamos olhar um pouquinho para as lições desse texto. Feita essa pequena introdução, eu quero começar em primeiro lugar, falando aqui de similaridades e distinções, né? Jesus apresentou em Lucas 6, a gente também viu isso em Mateus 17, ele apresentou 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de construtores, né, com similaridades e com distinções. Os 2 tinham a mesma missão. Qual era a missão? Construir a casa. Os 2 tinham que executar exatamente o mesmo projeto, construir uma casa. E os 2 tinham que fazer isso nas mesmas circunstâncias. Então a gente leu Mateus 7, que tanto sobre o que edificou sobre a rocha como o que edificou sobre a areia, né, nós vimos, caiu a chuva, sopraram os ventos, não existe distinção entre o cenário que um experimentou e o que o outro experimentou. Cada um deles passou exatamente, né, pela mesma coisa, pela mesma experiência. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. Então a gente viu que é exatamente a mesma fala. Então os 2 não têm somente a mesma missão, os 2 serão expostos às mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, as mesmas possibilidades de que a casa caia, pelo menos em termos daquilo que vem contra ela e que teria o poder de derrubá-la. Agora, os 2 têm não só similaridades, né, mas eles também têm distinções. E aqui eu acho que é o ponto principal, o que distingue um do outro é a maneira como cada um edifica. E aí nós vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Né?
o fundamento já foi colocado, mas cada um veja como edifica sobre ele. Como nós veremos, foi chamado por Jesus de sábio, né? Sensato, porque o contraponto é que o que fez diferente, ele é chamado de insensato. Então, a gente consegue olhar e dizer, poxa, a forma como cada um agiu, ele é muito distinta. Ele edificou sobre a rocha, mas a Bíblia não está dizendo que o terreno dele é algo que deu sorte, já estava lá, fácil. A Bíblia diz que ele cavou, abriu profunda vala. Me lembro de uma ocasião, há uns 25 anos atrás, pelo menos, né, Kelly e eu compramos uma casa que era desses sistemas habitacionais, conjuntos habitacionais, que eram casas pequenas, e a gente conseguiu comprar aquela casa, era tudo que estava no nosso poder, depois de alguns anos, economizando, juntando. Mas eu lembro que quando levei um arquiteto da igreja, que era um amigo próximo, né, comentei com ele, ele falou, deixa eu dar uma olhada, a gente pode te dar sugestão para dar um tapa, deixar ela boa. Poxa, eu estava imaginando que era de pintura, decoração. Ele chega, ele dá uma olhada, falou, pastor, vamos transformar isso num sobrado? Falei, eu mal podia pagar isso aqui. Ele falou, pastor, dá para fazer uma reforma boa, esse negócio não vai ser tão caro como se o senhor fosse, né, construir, a gente aproveita essa estrutura, né? Mas eu lembro que quando ele começa a detalhar o processo, eu descobri que não ia ser tão simples quanto achava. Ele falou, olha, uma coisa é ter fundação para uma casa como essa, se a gente for botar lá de andar de cima e caprichar no telhado, nós vamos ter que melhorar toda a fundação. E eu falei, e quanto a gente gasta fundação? Ele falou, depende de onde está a rocha. O quanto nós vamos ter que cavar. Ele falou, agora já temos que fazer um estudo de caso aqui. Eu falei, então antes de eu decidir fazer, vamos obedecer o que Jesus falou para descobrir quanto custa antes. Vamos fazer o estudo de caso aqui primeiro, né? E eu lembro a festa que ele fez, porque ele falou assim, pastor, nós cavamos 1 metro e já deu na rocha. Né? Não vai ser custoso, não vai ser trabalhoso, dá para a gente fazer a coisa nesse termo. Agora, poderia ter cavado muito mais. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de conseguir saber antes de fazer a construção quando vai. Né? Na antiguidade, a pessoa tinha só aquele local para construir, vai cavar até achar. Então, eu não sei o quão profunda era a vala, porque a Bíblia não menciona isso. Mas a Bíblia mostra que ele cavou. Abriu profunda vala. Ou seja, você vai ver um alto nível de dedicação, enquanto o outro vai aqui na areia, no solo, do jeito que está. E a casa não caiu porque foi construída na areia. Ela caiu porque quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, aí sim era necessário o fundamento. No dia a dia, a maioria das casas não vão sofrer ameaça ou perigo. Mas é quando vem a adversidade, que aquilo que nós não fizemos direito será exposto. Infelizmente, que normalmente nessa hora, quando é exposta a nossa negligência, a nossa insensatez, não há muito mais que possa ser feito. Então, depois de destacar essas similaridades e distinções, vamos olhar para aquele que constrói uma casa que dura. Eu creio que não é coincidência, nos 2 ensinos, o registro de Mateus e o de Lucas, o que ouve e pratica, o que constrói algo para durar está em primeiro lugar, porque, evidentemente, é isso que o Senhor espera de nós. Né? E acredito que Ele tenta nos encorajar primeiro com aquilo que funciona, antes de depois deixar a advertência do que poderia não dar certo ou não funcionar. Então, em outro momento, em outro ensino, Jesus comparou a vida cristã a uma construção que exige tanto sabedoria quanto planejamento. Em Lucas, no capítulo 14, ele está falando a respeito do que significa ser um discípulo dele e que eles deveriam entender e botar na ponta do lápis qual era o custo de ser discípulo. Então ele diz no verso 28 até o 30, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus deixa claro que toda a construção deveria começar pelo alicerce. Mas a questão é, depois dos alicerces, vai ter condição de edificar a torre toda? Vai completar a obra que começou? Então, uma boa forma de garantir que isso aconteça, ele tem um orçamento, um planejamento. Qual será o custo?
Eu tenho condição de ir até o fim? Basicamente, Jesus está dizendo, você não tem condição de ir até o fim, é melhor não começar. Depois ele fala de um rei que faz 100 guerra contra outro rei. Apesar dele usar um exemplo da guerra quando em vez da construção, tanto um quanto o outro são empreendimentos financeiros. E diz, e se esse rei não tiver orçamento para a guerra, é melhor enviar embaixadores e pedir uma condição de paz. Traduzindo, Jesus está dizendo, ninguém se lança a nenhum empreendimento sem primeiro calcular o custo. Então ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Calcula o quanto isso vai te custar. Ou seja, muitas vezes a gente, naquele afã de levar as pessoas à decisão por Jesus, a gente apela, literalmente apela, não é só fazer o apelo, né? A gente faz todo tipo de promessa. Sua vida vai ser maravilhosa a partir de hoje. Tem muitos de nós que depois convertemos, a gente fica com a sensação de mentiram para a gente. Né? Porque assim, eu não sei você, eu já vi gente pregando evangelho e dizendo, você não vai ter mais problema. Eu penso, alguns de nós vão ter mais problema depois de decidir Jesus do que tinha antes, porque antes a gente tinha o problema que todo mundo tem. E depois de ter Jesus, além de ter os problemas que todo mundo tem, nós vamos ter a oposição dos que não têm Jesus e não concordam com a nossa decisão. Nós vamos ter uma oposição do reino espiritual maior do que quando a gente já está preso, né, pelo reino das trevas e não é uma ameaça para ele. Achei interessante, um dia uma pessoa se converteu no nosso antigo prédio, ela chega numa reunião de mulheres pedindo, tem alguém que possa orar por mim, que eu quero entregar a minha vida a Jesus? Mas estava assim prontinha, chegou lá, né, para ser colhida, e eu lembro que minha esposa falou assim, você está segura do que você quer decidir? Sim. O que é que te tocou para você vir com essa decisão? Ela falou, eu estava ouvindo um programa de rádio aqui, de uma rádio cristã, e o pastor, na verdade, nem citou muito texto bíblico, mas ele deu uma ilustração que abriu os meus olhos. Minha esposa, curiosa, perguntou para ela, qual? Ela falou assim, e disse que tinha um cara andando em cima do muro, e de um lado do muro era o reino de Deus, tinha os anjos. Do outro lado do muro era o reino das trevas e os demônios. E os anjos o tempo todo convidando a pessoa que estava em cima do muro para descer para o lado dele, mas os demônios não estavam nem aí. E chegou uma hora, ele, com o ego ferido, indignado, falou, ei, o outro lado está me querendo, insistindo para vir para o nosso lado. E vocês estão nem aí, não me chamam em nenhum momento, né? Vocês não me querem? E disse que o demônio olhou e falou, não, é que o muro é nosso. Tipo assim, você já está do lado de cá. E essa pessoa, tocada com aquilo, falou, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso descer do muro, né? Basicamente. Agora, nós precisamos compreender que mesmo quando a pessoa entende que ela tem a decisão inicial, a maioria não entende o que vai enfrentar. Para começo de conversa, enquanto nós ainda não saímos do reino das trevas, eles não vão insistir para que você fique, porque já te tem, e não vão lutar enquanto você não tentar sair. A partir do momento que nós tomamos uma decisão contrária, nós estamos, além, dispostos às mesmas circunstâncias naturais, de caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento. Isso acontece para todo mundo, gente, para o crente e para o não crente. Quando vem a crise econômica, vai pegar todo mundo. Quando tem pandemia, vai pegar todo mundo. Aliás, Jesus disse, né, que o Pai faz sair o sol, cair a chuva sobre justo e injusto. Circunstâncias naturais, as boas e as ruins, virão para todo mundo. Então, probabilidade de problema, nós temos a mesma. Com a diferença de que agora nós estamos num nível de resistência espiritual que eles não tinham antes. Então, Jesus está dizendo, você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que cultivar valores diferentes das pessoas que estão à sua volta. E ele está dizendo, pensa bem, quanto é que custa. Então, vida cristã é algo que se planeja. Né? Assim como ninguém deveria entrar num casamento sem pensar seriamente nisso, e deixa eu dar uma palavra que a gente tem bastante solteiro aqui. Quantos solteiros temos aqui que ainda não foram redimidos? Fala assim, vocês ficam com vergonha de erguer a mão. Quantos que ainda não casaram? Estão esperando o cumprimento da promessa, aleluia. Deixa eu dar uma palavra com todo o amor e carinho desse mundo. Meu casamento, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas nenhum de nós deveria casar com uma empolgação só no é bonitinha, é bonitinha. Gente, beleza é uma condição que muda, é relativa. Alguns estão mudando para melhor, aleluia, outros com o tempo vão mudar para pior. Né? E a Bíblia fala que, né, a beleza ela pode ser passageira, o tempo é impiedoso com a gente. Mas muitas vezes nós não estamos olhando valores como a beleza do lado de dentro, que são os valores do comprometimento com Deus, valores que vão conservar um relacionamento saudável, agradável. Né? Porque não adianta você ter, né, a garota ou o rapaz mais lindo do mundo em casa e é aquele tipo de gente que Provérbios fala que é como uma goteira, a mulher é rixosa, é como goteira, está todo dia ali
para te irritar, para infernizar a sua vida. Agora, nós precisamos pensar não só em questões espirituais, relacionais, né, e entender se isso é para a vida inteira. Depois de Jesus, é a decisão mais importante da sua vida. Eu aprendi cedo que o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósito. É por isso que a gente bate firme, principalmente aí com os adolescentes, a turma mais nova, dizer, gente, não é hora de pensar em casamento. Vá buscar entender o que Deus tem para a sua vida, né? Vá buscar ser feliz e realizado nele. Porque se você tem um plano de casar para ser feliz, deixa eu te dar um conselho, não case. Né? Não vai funcionar, isso não funciona para ninguém. Né? A ideia, pastor, o senhor está dizendo que não tem felicidade no casamento? Não, não é isso. Eu quero te dizer que a gente deveria se casar para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Ou seja, se você não encontrou realização enquanto solteiro, o que é que você tem para repartir quando casar? Ou você vai ser só uma sanguessuga tentando ser feliz às custas de alguém? Né? Então, nós temos falhado em coisas que são importantes. E eu vejo gente, ele já está fazendo o cursinho, está se preparando para a faculdade, porque ele está pensando em profissionalizar, e não está errado. A gente tem que se antecipar ao futuro, pensar adiante. Mas por que em questões como o casamento nós não estamos fazendo? Por que em questões como a nossa fé a gente não está planejando isso? O que eu posso fazer para que essa casa nunca caia? E a primeira parte da sabedoria é, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, não dá para ser superficial. Nós temos que construir direito. E quando falamos da vida cristã, né, cavar profunda a vala, em vez de simplesmente construir só na superfície, é algo que a gente pode tratar como inquestionável. Em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu queria que você abrisse lá comigo. 2 de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler, em primeiro lugar, o verso 5. Ele tinha dito no verso anterior, o 4, das preciosas e muito grandes promessas que Deus nos deu, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção das paixões que há no mundo. Então, assim, a proposta é extraordinária que Deus tem para mim e para você, né? E a gente não só ser perdoado do que já fizemos de errado, mas escapar dessa prisão, das paixões, das concupiscências, dos desejos que existem no mundo, para um lugar de participar da natureza divina. Então ele começa o verso 5 dizendo assim, por causa disso, dessa boa proposta, concentrando todos os seus esforços, se puder, diga comigo, concentrando todos os seus esforços, e diz, acrescentem a fé que vocês têm, ou seja, a fé estava lá, porque a fé é o começo de tudo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o ponto de partida de tudo o que nós vamos construir em Deus. Mas ele está dizendo, não adianta você ter só fé. Ele diz, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, aqui ele está falando de progressividade, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Diga comigo, empenho cada vez maior. Ele diz, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter a certeza de que não vai tropeçar? Né? Você precisa acrescentar determinadas virtudes, tem que garantir que elas sejam progressivas, mas no verso 5, ele diz que nós temos que concentrar todos os esforços. Depois que o cara já usou todo o esforço que tinha, ele diz agora com empenho cada vez maior. Espera aí, eu já coloquei todos os meus esforços. Ele diz, agora arranca de onde não tem. E continue dando o melhor de você. Ou seja, a maneira como eu e você vamos construir a nossa relação com Deus e a vida cristã, elas vão requerer de nós dedicação e diligência. Né? Então, quando falamos daquilo que é necessário, vai desde a sabedoria, que envolve o planejamento, até um nível de dedicação e entrega. Então, assim, honestamente,
Quando eu vejo uma pessoa que ela faz questão de ser medíocre. Medíocre é uma palavra que ela se tornou mais negativa do que realmente é. Medíocre é aquele que está na média. E tem gente que não faz questão nenhuma de ter nenhuma excelência, nenhuma dedicação na sua vida cristã. Agora, quando a Bíblia fala de gente que viveu experiências profundas com Deus, nunca são os medíocres. É aquela turma como Daniel, que os caras podem proibir de orar, ameaçar matar, jogar na cova dos leões, e diz, eu sigo orando e tendo vida com Deus. É gente como os amigos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei diz, curva diante da estátua, e diz, não curvamos. Se não curvar, vai morrer, então mata. Porque toda a nossa relação com Deus está fundamentada em questões que são inegociáveis. A gente não está buscando o nosso próprio interesse. Você não vai achar nem na Bíblia, nem na história, gente que viveu nada extraordinário com Deus, vivendo o nível mediano. E assim, alguns de nós estamos empurrando a vida cristã meio que com a barriga, como fosse uma coisa assim, se der para levar de boa, legal, se não der, paciência. Aliás, essa ideia de beleza e paciência, outro dia um falou, pastor, tem 2 palavras que regem o casamento, e eu já entendi isso. Falei, qual? Ele falou, beleza e paciência. Eu falei, você pode explicar? Ele falou, se der certo, beleza, se não der, paciência. Eu falei, essas 2 palavras não vão reger seu casamento, vão reger a falência do seu casamento. Né? E alguns estão nesse modo em Deus. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. A verdade é que você pode escrever a sua história, uma história diferente. Baseada no quê? Sabedoria, que vai te levar a um lugar de profundidade. Dedicação, que vai permitir que você faça tudo com excelência. A Bíblia diz, fazendo isso, nunca, jamais tropeçarão. Tem como garantir que a casa não vai cair. Terceiro e último lugar, vamos falar da negligência e insensatez do que construiu a casa que caiu, que é justamente o que eu e você não queremos fazer. Em primeiro lugar, quando ele decide edificar sobre a areia, em vez de encontrar a rocha, ele está mostrando 2 tipos de entendimento. Em primeiro lugar, ele está sendo imediatista. Não estou vendo sinal de chuva, não costuma chover nesse lugar. Aliás, a incidência de chuva que eles tinham naquela região onde Jesus está, ela não chega perto do que nós temos aqui. Né? Eu lembro da primeira vez que nós fomos gravar em Israel, e lembro que estávamos no Val de Jaboque, que já é território da Jordânia, e a gente foi começar as nossas gravações, e choveu. E eu só tinha aquele dia para gravar lá. É lógico que eu e a equipe, a gente estava com aquela cara de triste, buscando abrigo da chuva, e o guia que estava com a gente falou, por favor, eu preciso que vocês se unam comigo e façam festa. Faz 8 meses que não chove aqui. Isso para nós é uma benção. Então, se vocês tiverem que adaptar qualquer coisa, no final nós gravamos debaixo de um viaduto para tentar pegar, né, o resto do cenário, improvisamos, mas tentamos fazer aquilo com alegria, porque não chove o tempo todo ou toda hora. As chuvas, às vezes, não parecem ser tão intensas e abundantes como as que nós conhecemos. Você cada vez pensa assim, não costuma chover toda hora. Então, ele não está pensando no que vem à frente, né? Que nem aquele tipo de gente que sem coragem de fazer o seguro do carro e diz, não, mas eu não tenho plano de bater. Eu falo, ninguém tem. Seguro é o tipo de coisa que você faz para não precisar usar. Um bom alicerce contra um vento forte, contra uma grande tempestade, é o tipo de coisa que você não quer usar, mas se precisar tem que estar lá. Isso é parte de uma sabedoria. Segundo, além dele ser imediatista e não antever, né, não prever um mal que é possível se perceber. Né? Aliás, eu falo para as pessoas, até sobre planejamento financeiro. Vocês estão começando a vida, gente, trabalhe sempre com fundo de reserva. Não gaste tudo que você ganhe. Porque se tem uma coisa certa na vida, previsível, é o que nós chamamos de imprevisto. A gente só chama imprevisto de imprevisto porque a gente não sabe nem quando, nem o quê. Mas que vai ter um imprevisto é a coisa mais previsível. A gente só não sabe o quê, por isso ele continua sendo chamado de imprevisto. Né? Mas as pessoas não se preparam. Né? Então, assim, se os anos das vacas magras chegar, para quem aproveitou os anos das vacas gordas, e aproveitar não é comer ou gastar tudo, é você ter recursos, você não garante apenas sobrevivência. Né? É a hora que quem tem faz mais dinheiro, né, do que normalmente se faria numa outra circunstância. E quem não tem, perde mais dinheiro do que se perderia em qualquer outra circunstância. Né? Então, são questões que, desde as questões naturais e até o plano espiritual, não são tão difíceis de entender. A gente pode antever problema.
né? E se tem uma coisa certa, é que em algum momento vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, a gente só não sabe quando. Mas que é certo que isso vai acontecer, vai. Jesus fez uma promessa, ele não mente. João 16:33, no mundo tereis aflições. É uma promessa, gente. Nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, reivindico o cumprimento da minha cota de aflições hoje, porque o Senhor prometeu, tua palavra é verdade, tomo posse. Mas é uma promessa. Não está nas que a gente costuma reivindicar. Mas o apóstolo Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele, né, é o amém. Ou seja, está de pé, Deus não voltou atrás. Agora, eu e você precisamos nos preparar para os problemas que foram anunciados de antemão. Na parábola do semeador, como eu disse, Jesus fala de duas sementes, que elas até frutificam inicialmente, mas depois são abortadas. Agora, uma delas tem um problema muito parecido com esse construtor insensato. Jesus diz em Mateus 13:20, o que foi semeado em solo rochoso, não tem muita areia, muita terra, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. A raiz não consegue penetrar, tem pouca terra, bate logo na rocha, então em vez de afundar, ela vai crescendo na superfície. E porque é superficial, está na superfície, o texto mostra que ao sair o sol, ela secou. Como que Jesus interpretou o sol? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, qualquer pessoa que tentar viver a vida cristã de forma superficial está fadada em algum momento a secar, a definhar e a morrer. Não existe forma de você acreditar que dá para ser superficial e que você vai sobreviver. A casa daquele camarada caiu por quê? E, em vez de abrir e aprofundar a vala, como o outro, ele diz, vão construir na superfície. Quem é superficial está construindo com prazo de validade. É só uma questão de tempo. Vai ter problema, né? E aquilo não vai durar. Ou seja, o que eu e você deveríamos entender é que não é espaço para o crente meia boca. Ou pelo menos ele não tem prazo de validade longo. Né? Em algum lugar, em algum momento, ele vai sucumbir à falta de profundidade. Então, assim, a gente tem que entrar nesse negócio e entrar com tudo. Né? É realmente ter um posicionamento como primeiro dizer, eu vou cavar. Né? É esforço, gente, é dedicação. Vou abrir profunda a vala. Vou cavar até quando? Até achar a rocha. Né? Não existe esse até quando. Ah, hoje estou com vontade, eu cavo, amanhã eu não estou. Né? Cavei mais do que a maioria. Não. Ou você cava para fazer sentido de achar alicerce e não ser superficial. Né? Ou não faz muita diferença cavar um pouco e construir ainda na terra sem ter encontrado o fundamento. E esse negligente, ele conseguiu, com essa sua insensatez, com a sua negligência, construir algo que não ia durar. A casa de um talvez não fosse diferente da do outro. Quando você olhar essa aparência, enquanto está tudo bem e tempo bom, a gente não costuma ver muita diferença entre um crente e outro. Mas na hora da diversidade, a gente começa a descobrir quem é quem. Né? Quem é crente de verdade, quem não é. Quem é maduro, quem não é. Aliás, Paulo diz aos Coríntios, até importa que haja entre vocês facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora da contenda, é na hora da intriga, é na hora do problema, que você começa a ver quem foi trabalhado por Deus, quem não. Né? E as circunstâncias elas vão revelar muito de nós, ou daquilo que falta em nós. Né? Então, quem não quer ter o trabalho de firmar bons alicerces, ele está se arriscando. E a pergunta não é se vai ter problema, e se a casa vai cair. A pergunta é quando. Porque é só uma questão de tempo. Quando cair a chuva, a ponto de transbordar os rios, soprarem os ventos, e não houver alicerce, aquela casa não vai suportar. A Bíblia fala em pelo menos 2 textos do livro de Hebreus, que foi uma epístola escrita num momento de muita dificuldade, onde muita gente estava sucumbindo ao desânimo, da perseguição, das pressões, das aflições. Né? E a Bíblia nos mostra que a negligência, ela pode comprometer algumas coisas. Em primeiro lugar, nossa firmeza. Segundo lugar, né, ela também tem o poder de nos privar de herdar a promessa. Então eu quero ler Hebreus capítulo 2, de 1 a 3 com vocês. O texto diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, mais firmeza. O texto diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos.
Ou seja, a Bíblia está dizendo, por mais que você já tenha sido orientado, se agarra a isso, para não desviar. Ou seja, você tem que construir essa diminuição da probabilidade de fracasso. 2, porque se a palavra falada por meio de anjo, está falando da lei de Moisés, se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Né? Então a Bíblia está dizendo, olha, é diferente daquele povo que sai do Egito, que vive toda uma simbologia da nossa redenção, e não levaram Deus a sério e foram julgados. Imagine nós, a quem foi anunciada tão grande salvação. Se tivermos a negligência dele, nós vamos comprometer a firmeza, a verdade, e por falta de firmeza, a casa vai cair. Em Hebreus, no capítulo 6, o autor volta a abordar o mesmo assunto. E eu queria ler com vocês alguns versículos de Hebreus 6. Nós vamos começar no verso 9. Ele diz assim no verso 9, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Outras traduções dizem, de vós, amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. O que é essa expectativa? Esperamos coisas melhores. Você pega lá do verso 4 até o 8, ele está falando de gente que teve uma experiência com Cristo, firme, inquestionável, né, séria, legítima, mas tropeçaram. Não só tropeçaram. No verso 6 ele vai falar que tropeçaram a ponto de não mais poderem ser restaurados, renovados para arrependimento. Mas ele está escrevendo para os que estão de pé. Ele menciona os que caíram, mas está escrevendo para os que estão de pé. Então ele está dizendo, de vocês que estão de pé, nós esperamos coisas melhores do que aquelas que estavam na vida deles. Se ele fala de renovar para arrependimento, é porque eles tiveram arrependimento. Mas se você ler o texto, lá no verso 4, além do arrependimento, ele vai dizer que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. São todas questões essenciais à fé. Mas quando ele diz, vocês esperamos coisas melhores, está dizendo, são essenciais, mas não são suficientes. Vocês precisam ir além. Não é apenas garantir que entraram, não é apenas garantir que vocês começaram, é vocês seguirem crescendo, amadurecendo, se aprofundando em Deus, para que vocês não vivam aquilo que eles viveram. Então, a negligência, ela vai nos sabotar, mas a diligência não vai fazer a gente ter sucesso porque houve esforço. Eu e você, de nós mesmos, não vamos muito longe. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não estou falando de eu e você construirmos sozinhos. Mas seria muita inocência da nossa parte achar que Jesus é que vai construir sozinho, a gente não vai nada. Eu vejo um monte de gente falando, não, tudo é Deus, não é o seu esforço. Aí isso me faz pensar que Deus não está fazendo um trabalho direito na vida de muitos. Porque você olha e fala, um cristianismo sem vergonha desse tudo é Deus, então o culpado é Deus. Né? O que nós precisamos entender é que Deus nunca vai falhar. E se nós fizermos a nossa parte e cooperarmos com Ele, a coisa vai dar certo. Então quando eu falo da nossa dedicação, nunca exclui Deus. A você tentar jogar nas costas de Deus, excluindo a sua parte, você não vai muito longe e certamente a casa vai cair. Então, o meu apelo para o seu coração hoje é que você possa parar, e não importa o tempo que você tem de caminhada, talvez está fresquinho, novinho na fé, acabou de se converter faz pouco tempo, dias, semanas, meses, né? Agora, nós temos gente aqui que tem muitos anos de caminhada. Não importa o tempo que você caminhou, e eu queria que você pudesse rever como você está edificando. Porque Paulo deixou claro, o fundamento já foi colocado, é Jesus. Ninguém pode mudar isso. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Né? Que casa é essa que você está construindo sob a sua experiência com Jesus? Ah, pastor, mas o construiu sobre a rocha tem fundamento que não é isso, então um tem Jesus, outro não. Jesus está falando de pessoas que ouvem as suas palavras. Quando ele vai falar agora de fundamento, ele não está necessariamente dizendo que faltou ele na vida da pessoa. Ele está dizendo que uma casa precisa de todas as suas etapas. Né? E nós precisamos construir fundação. Eu lembro de ter acompanhado, olhando de longe, a construção de alguns prédios. Você pensava, esse povo trabalha, o tempo passa, entra e sai caminhão, betoneira, eles armam ferro,
E esse tal do prédio nunca aparece. Porque quanto maior é o prédio que vai ser construído, mais profundos, mais largos, estruturados precisam ser os alicerces. E quem quer crescer em Deus, e quem quer construir mais andares, né, e realmente construir algo significativo, tem que investir muito no alicerce. Isso já significa que eu e você vamos ter que ser pacientes. Né? Coisa que a adolescência e início da juventude a gente não tem, tudo é para ontem. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Deus precisou me parar muitas vezes, né? Porque eu ficava assim, desesperado, precisamos fazer acontecer, tem que chegar lá. Agora, se eu e você não tivermos a paciência de investir no alicerce, nós estamos construindo algo que não dura. Né? Então, não é inteligente pular a parte do alicerce, e nem tampouco fazer com pressa ou de qualquer forma. Mas mesmo que você já tenha passado essa fase, a pergunta depois é: como nós estamos edificando? Né? Qual o nível de resiliência ou de resistência você está desenvolvendo? A gente não sabe o tipo de tempestade que vem. Mas você chegasse a um ponto, como muitos cristãos têm vivido, principalmente no Oriente, de se não negar Jesus, morre, você continuaria firme na fé? Alguns de nós, por ameaça nenhuma, só em troca de prazer, já estamos cedendo. Ah, pastor, mas não creio que nós vamos ter perseguição. Eu espero também que a gente não viva o que eles estão vivendo do lado de lá. A pergunta não é se você crê ou não crê. É qual o nível de compromisso que você tem com Jesus e com a sua fé. Essas coisas têm que ser avaliadas. Qual o nível de resiliência que nós estamos desenvolvendo? Nós vamos suportar pressão dos outros, zombaria, porque Jesus disse que isso tudo aconteceria. Agora, além da vida cristã como um todo, eu acho que vocês que ou estão para entrar no casamento, ou entraram há pouco tempo, a maioria não tem os 30 anos de casado que eu estou para completar, né? Algumas coisas que a gente tem que se questionar. Como é que nós estamos edificando nossas casas? Porque tem questões, gente, que não adianta você espiritualizar. Eu acho que alguém que não ora pela sua casa já começou perdendo. Mas tem gente que só ora e é negligente nas outras coisas. E o seu casamento não sobrevive só de oração. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo está dando uma instrução aos casados, ele fala da intimidade entre marido e mulher, diz, não se neguem um ao outro. E diz, a única justificativa para vocês não terem avivamento nessa área, ele fala, são momentos específicos, quando os dois, de comum acordo, por um pequeno período de tempo, resolvem se dedicar à oração. E diz, depois se juntem de novo. Ele diz assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando era garoto, me disseram, quer manter o diabo longe, ore. Nessa área do casamento, se os dois só orar, o diabo não fica longe, ele entra. Então, assim, você tem que olhar o todo e questionar, como eu estou construindo? A gente tem alicerce em Deus, tem compromisso em Deus, nossa família está fundamentada nos valores, né, da palavra, sim, mas estamos trabalhando de maneira que essa coisa permaneça boa e agradável para durar por anos. Você está construindo algo que está fadado a desmoronar. Né? Quando a gente fala dos negócios, né? Nós não estamos falando só de sustento familiar. Hoje existem formas de inseridos na sociedade, eu e você cumprimos o propósito. Né? Não precisamos ser gananciosos nem avarentos, mas se prosperamos e ganhamos recursos, podemos abençoar pessoas à volta, podemos impulsionar o reino. Mas até quando a gente fala disso, minha pergunta para alguns é, você está pensando a longo prazo? Porque você já começou a mentir para ganhar dinheiro. Se começou a negociar valores e princípios, você já está sem fundamento. É só uma questão de tempo. Vai faltar o favor de Deus aí. E você não tem estrutura para suportar o que vem depois. Então a gente tem que ter uma mentalidade, seja na fé, seja a família, seja as outras coisas que fazemos, de construir olhando a longo prazo. É aí que o pecado é a grande sabotagem. Ele é gratificação imediata, instantânea. Mas se a pessoa for consequente, se ela medir as consequências, ela vai dizer, não é inteligente, não vale a pena. Né? Agora, quando eu e você olhamos para a vida cristã e entendemos isso, vai fazer diferença. Né? Vai fazer toda a diferença. Havia um temor muito grande no meu coração antes de gerar filhos. E lógico que todo casal, que é a alegria da multiplicação, os bebês em casa, vê-los crescer, né? Kelly e eu podemos dizer que nossas grandes alegrias foram nossos filhos. Né? Hoje eles nos deram outras alegrias que não concorrem, complementam, que são os netos. Né? Os netos são a sobremesa da vida. Para quem já chegou lá, é algo especial.
Mas, honestamente, havia um temor. E eu orava e chorava diante de Deus, desde solteiro, depois casado, antes de ter os filhos, quando era recém-nascido. Deus, eu não quero gerar filho para o pecado, eu não quero gerar filhos para o diabo, para o inferno. Eu quero gerar filhos que te amem, que te temem, que temam o Senhor. Nós vamos precisar de discernimento para encaminhá-los a cumprir o propósito. Nós vamos ter que ter entendimento. Nós temos que planejar a chegada deles. Tem que ser, né, algo alinhado com o Senhor. A gente precisa estar preparado e conseguir entender para onde nós vamos levá-los. Eu não consigo encontrar pessoas que se preocuparam com a sua fé, com a sua casa, olhando adiante, e que, buscando a graça e o favor de Deus, não acabaram fazendo um bom trabalho. Normalmente, quem não fez? Não é alguém que acordou uma manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar meu relacionamento com Deus, para arrebentar minha família? Não começou com planejamento. Mas não houve aquelas medidas de precaução que deveriam ser tomadas. E lá na frente você vai ter gente arrependida, lamentando, dizendo, não é o que eu queria, mas que, infelizmente, escolheu um caminho errado. Né? Eu posso te dizer, depois de muito tempo, de ter olhado para muito amigo, de ter olhado para muita ovelha, para muito discípulo, né? As pessoas, ao longo do caminho, estão determinando a durabilidade do que constrói. Não é Deus que está fazendo isso, somos nós. E o meu apelo a você é que você enxergue, além desse ano, além dessa fase, além dessa estação, e pense uma vida inteira, e que você possa terminar bem. Quando o povo ia entrar na Terra Prometida, Deus fez o milagre de abrir o Jordão. Se alguém quisesse desistir e voltar, não ia ter milagre, ia ter que voltar nadando. Porque tem coisas que Deus vai abrir diante de nós e diz, anda para frente e não pense em retornar. Né? E aí você precisa de um planejamento de uma vida inteira. A vida cristã não é como uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona ou ultramaratona. E nós vamos ter que ter fôlego, força, determinação. Mas há uma recompensa indizível para todos aqueles que vão terminar e vão terminar bem. Eu quero abençoar, não só profetizando, declarando sobre sua vida, né, vai terminar bem porque alguém disse, mas tentando dar ferramentas que te ajude a chegar lá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.